Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos ter na nossa aula? Acompanhe aí comigo. Então, nossa aula de número 23 é revisão e avaliação. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, para a nossa aula de revisão e avaliação, eu quero que primeiro vocês acompanhem um vídeo comigo, que é justamente a respeito dele que nós vamos ter um comentário aí. Acompanhem comigo o vídeo. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro peso. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Machado de Assis. Então, gente, vocês viram um trecho aí da obra chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por isso que vocês viram ali o título Memórias Póstumas e o texto sendo falado a respeito desse tema, não é? Que é justamente a questão da memória que o autor tem. Mas veja bem, não é qualquer memória, é uma memória que ele vai ter depois da sua morte, ou seja, ele morreu e aí, digamos, ele ressuscita, coloca entre aspas, e a partir desse fato é que ele vai contar a história, as lembranças que ele vivenciou aí durante a sua vida. O autor é Machado de Assis e ele faz parte da seguinte escola literária, eu quero que vocês acompanhem comigo agora. A nossa escola aí é realismo, especificamente o realismo brasileiro. Então, olha o que nós vamos ter. Foi um movimento literário e cultural em oposição ao romantismo. O realismo objetivou tratar da realidade social da época, construindo críticas a temas sociais. Surgiu no final do século XIX. Então, gente, nós temos aí o realismo. O realismo é uma escola brasileira que vai o quê? Se opor, na verdade, uma escola literária brasileira que vai se opor ao romantismo. Então, lá no romantismo eu tenho a ideia, basicamente, realmente uma ideia idealizada. Vou usar essas palavras, não é? É uma ideia um pouco fantasiosa a respeito da realidade. Claro que eu vou ter ali uma visão um pouco, digamos, crítica, mas essa crítica vai ser amenizada a partir do meu sentimentalismo, daquilo que eu vejo, da minha perspectiva em relação a todos os aspectos vivenciados ali. Diferentemente do romantismo, eu vou ter o quê? O realismo, que aí ele vai dizer, olha, vamos acabar com essa ideia aí de que é tudo muito fantasioso, de que tudo é muito bonito, muito idealizado, não é? De que tudo é muito sofrimento, porque nós vamos ter a fase ali também, uma das fases do romantismo, em que eu vou ter essa questão realmente do mal do século, não é? Então a gente vai deixar essas ideias de lado e vamos de fato focar a realidade, denunciando ali os aspectos sociais, sobretudo, no caso do realismo, a classe burguesa. Vamos mostrar, vou falar em palavras simples aqui, o podre dessa classe burguesa, não é? Eles fazem essas atitudes, mas por trás dessas atitudes tem uma situação ali que precisa ser analisada que não é de acordo, digamos, com os princípios sociais. Basicamente é isso. E toda essa questão aí da crítica que o romantismo, quer dizer, que o realismo vai fazer em oposição ao romantismo, ou que o realismo faz em relação à sociedade, tem aí uma relação, né, um casamento, digamos, com o contexto social da época. E é isso que eu quero que vocês acompanhem comigo agora. Vejam. Vamos falar do contexto brasileiro do final do século XIX. O Brasil vinha, da Guerra do Paraguai, guerra essa que deixou nossa economia arrasada e criou o campo perfeito, para que setores militares, e as elites urbanas começassem a questionar o poder imperial. Bom, ao final da Guerra do Paraguai foi decretada a abolição da escravatura. Conjuntamente com a abolição da escravatura e essa sociedade turbulenta,
foi o período perfeito para que elites urbanas e grupos militares, né, questionassem o poder imperial ao ponto da qual o imperador vai ser retirado do poder, né, e proclamar-se uma república do Brasil, muito influenciada principalmente pelos ideais iluministas. Muito bem, vamos começar falando um pouco aqui sobre o cientificismo e o positivismo. O cientificismo é uma tendência filosófica, intelectual, que vai dizer que nós não podemos conhecer a realidade que não seja fora do alcance da ciência. A metafísica, a filosofia, a religião, nada disso vai trazer o verdadeiro conhecimento que não seja pelo caminho da ciência. E o positivismo ele vai justamente reforçar essa ideia, dizendo que a ciência é o único caminho metodológico que nós podemos alcançar a verdade. Trazendo agora para o racionalismo, é uma corrente que vai dizer que nós só podemos conhecer a verdade, a única fonte do conhecimento é através da razão. Não há outro caminho para conhecer a verdade que não seja através da minha razão, do pensamento lógico, do pensamento das coisas que estão aí à minha volta. Já a questão do sentimentalismo, ele vai trazer a ideia de que nosso sentimento, nossas sensações também podem conhecer a realidade. Então, tanto o racionalismo quanto o sentimentalismo são formas de conhecer a realidade, de entrar em contato com a realidade. Uma através da razão, o racionalismo, a outra através das sensações, os meus sentidos. É isso. Então vamos falar um pouco sobre a questão de socialismo e capitalismo, né? Então as duas, tanto uma como a outra, são formas de pensamentos econômicos. Claro que elas vão ter algumas divergências, como por exemplo, o socialismo, nós vamos ter ali uma gestão dos meios de produção e da própria economia voltadas para a mão do Estado. É o Estado que define os produtos que serão produzidos, como será feita a distribuição de renda entre os seus cidadãos, tá bom? E controla os meios de produção. Já no capitalismo, nós vamos ter principalmente a questão da existência da propriedade privada e uma pouca intervenção do Estado quanto às questões dos meios de produção. Até porque esses meios de produção são privados e visa-se principalmente o lucro dentro do sistema capitalista. Então, gente, como vocês viram aí, todo esse contexto histórico, todos esses conceitos apresentados vão influenciar a questão do realismo. Porque se eu quero trazer ali um tom de crítica, se eu quero denunciar as mazelas sociais, é porque o contexto histórico, no caso aí nós vamos ter a questão ali da abolição da escravatura, nós vamos ter as classes burguesas tendo a ascensão, ou seja, se elevando mesmo, tomando o poder. Então, tudo isso vai se voltar ali para a questão da obra literária. A gente vai perceber que esses aspectos estão lá. Nós vamos olhar as situações com racionalismo e não com sentimentalismo. Aí nós vamos perceber que o capitalismo também é uma parte que faz aí a alusão a essa questão das riquezas e tudo isso vai realmente estar presente ali na obra literária, tá bom? Então agora, para nós entendermos melhor como essas situações se relacionam, eu quero que vocês acompanhem as características comigo do realismo. Então veja, nós vamos ter a primeira característica, que é o enfoque no homem e seu cotidiano, como eu havia falado. Se eu vou fazer uma crítica, eu preciso analisar a convivência desse homem, então eu vou fazer uma descrição desse cotidiano aí. Olha, o fulano faz isso, 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 mas olha essa atitude dele aqui, não sei não. Então eu vou ter esse enfoque no homem, mas justamente para fazer a crítica, não é? Nós vamos olhar a realidade de forma objetiva. Vejamos a próxima característica, que é justamente o que eu falei, né? Se eu vou fazer essa descrição do homem sem eu colocar os meus sentimentos, sem ter o sentimentalismo, então eu vou olhar a realidade de forma objetiva, de forma crítica mesmo, ou seja, impessoal. Vejamos a próxima característica. Como eu já havia falado também, eu vou ter esse tom crítico, essa denúncia social. Eu não vou só descrever o que o homem faz, mas o que o homem faz e o que a consequência, né, pode trazer, por que ele faz isso, ok? Vejamos a próxima característica.
nós vamos ter os textos em prosa. Isso significa que você vai ter aquele texto, sabe, que começa lá com a letra maiúscula, você até dá 2 dedos de margem, né? Então, vai até o final da linha. Esse texto aí é um texto em prosa, ok? Vamos continuar com as características. Depois nós vamos ter a aceitação da realidade como ela é. Então, eu vou dizer assim, gente, a realidade é essa, então é isso. Pronto, o sistema que nós temos é esse, por esse motivo as pessoas são assim. Então, nós vamos aceitar a realidade como é. Por isso que nós temos uma oposição em relação ao romantismo, não é? Porque o romantismo ainda tem um pouco dessa resistência. Aqui não, a gente vai dizer, olha, a realidade é essa e ponto final, ok? Nós vamos ter a análise psicológica dos personagens. Se a Milena, por exemplo, mente, vamos só supor aqui, não é? O que vai acontecer? Ah, Milena mente, mas por que a Milena mente? Então, a gente vai fazer uma análise dessa atitude da Milena. É justamente isso que o autor vai fazer na obra literária, porque vocês vão perceber que as pessoas mentem lá, as pessoas roubam, as pessoas traem. Então, eu vou ter essa análise aí em relação a essas atitudes. Eles fazem isso por determinado motivo, ok? Continuando, nós vamos ter a presença da forma culta no linguajar dos escritores. Tanto que Machado de Assis se destaca aí, porque o linguajar dele é tão, assim, culto, que faz com que as pessoas até tenham dificuldades de entender o que ele está falando, e pelo fato também de ele ser muito irônico, não é? Mas eu vou ter essa presença da linguagem culta aí na escrita de cada autor. Sabendo disso agora, eu quero que vocês vejam aí quais são os autores do realismo, não é? Como eu já havia dito, o primeiro aí é Machado de Assis, ele é classificado, digamos, como o topo desse realismo brasileiro. Depois eu vou ter Raul Pompeia, mas lembrando que Raul Pompeia fica entre o naturalismo, a gente já vai falar dele, e fica também entre o realismo, tá bom? Porque ele apresenta características tanto de uma escola quanto de outra escola. Alguns dizem até que ele vai mais para o naturalismo do que para o realismo, mas ele fica entre essas duas. Por isso, eu coloquei o Raul Pompeia aí. E depois nós vamos ter a Júlia Lopes de Almeida. Aí ela vai se focar mais para a questão da mulher na sociedade, fazer uma crítica aí, lembrando que a escrita para a mulher, a essa época, não era vista de uma boa maneira, ok? Não era, digamos assim, uma profissão para as mulheres. Então, é essa situação aí que a Júlia Lopes vai criticar, beleza? Agora, falando aí de Machado de Assis, eu quero que vocês vejam comigo uma obra literária que é justamente Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é? Essa obra aí foi o que realmente inaugurou o realismo no Brasil, e ela realmente é classificada aí como a obra do realismo. Tanto que, se vocês fizerem uma pesquisa, quando você coloca realismo brasileiro, essa é a primeira obra aí que aparece como a obra destaque, tá bom? Então, a gente vai entender um pouquinho aqui a respeito dessa obra. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, que é justamente estas informações aí, ó. Obra publicada em 1881 e inaugurou o realismo no Brasil, como eu já havia falado. O narrador é um defunto chamado Brás Cubas. Talvez essa seja a principal característica da obra. Como assim um defunto vai contar a sua história? Ele já morreu. Isso não é possível. Então, essa é a sacada, sabe, de Machado de Assis, que faz com que realmente a obra se eleve aí. Vamos verificar as demais informações. A história inicia com a morte de Brás Cubas, o qual foi vítima de pneumonia. Ele narra todas as memórias vividas. A narração é feita em primeira pessoa, ele mesmo conta a história. Logo, o narrador, personagem, ok? Continuando, o narrador não se preocupa com a moralidade, é por isso que ele vai falando realmente mal de todo mundo, ele não quer nem saber, porque se ele está morto, gente, o que eu tenho a perder? Basicamente é isso. Quem está morto, não é? Não sei se você tem medo de defunto, eu não tenho, né? Mas vai que o defunto não tem medo, não. Por esse motivo, ironiza os fatos, aliás, os costumes burgueses, e faz crítica à hipocrisia e à futilidade desses indivíduos. Então, pesado, não é? Agora vejamos uma vertente do realismo, que é o naturalismo. Vejam aí comigo. Então, o naturalismo é uma vertente do realismo, como eu já bem disse. Por esse motivo, em muitos momentos, as obras naturalistas vão apresentar traços realistas.
A diferença surge porque no naturalismo o objetivo é analisar a realidade, sobretudo das classes populares. Então lá no realismo eu vou focar a classe burguesa. Aqui não, no naturalismo eu também vou fazer crítica à realidade, mas eu vou focar as classes populares, ok? A partir da visão cientificista construída na teoria de Charles Darwin e da visão filosófica do determinismo. O que essas teorias dizem? É que o ambiente influencia o nosso comportamento. Então, vamos supor que todo mundo esteja mentindo. Então, se nesse ambiente todo mundo está mentindo, então, em teoria, eu vou mentir também. O meio é que determina as minhas atitudes, determina a minha posição social. Então, é essa lógica que eu vou ter nas classes populares, ok? Em relação ao naturalismo. Agora eu quero que vocês vejam outras informações aí a respeito do naturalismo. Então vamos perceber aqui algumas características do naturalismo. Então nós vamos ter aí uma visão ou um pensamento determinista, ou seja, eu já sou assim, é o meio que diz quem eu sou, então se o meio diz isso, logo eu sou assim, uma visão determinista, ok? Presença forte de aspectos biológicos, ou seja, é o meio que vai dizer se eu vou viver, se eu vou sobreviver aqui ou não. Por isso que nós vamos ter a teoria aí do evolucionismo. Nós vamos também ter objetividade, eu não quero falar nada a partir da minha visão, eu vou criticar a realidade como de fato ela é. Eu vou ter aqui, olha uma diferença, lá no realismo, eu tenho a presença da forma culta. Aqui não, eu vou ter ausência, eu vou ter um linguajar mais solto, mais realmente assim fora da norma padrão mesmo. Eu vou falar inclusive palavras de baixo calão, palavras realmente pesadas. Eu vou ter um enfoque nas classes populares, lá no realismo, nas classes burguesas, ok? Problemas humanos e sociais, ok? E outra situação que é a despreocupação com a moral. E isto tem uma relação com o linguajar, porque se eu tenho despreocupação com a moral, então eu vou falar da forma que eu bem entender a situação. E eu tenho a presença de zoomorfização. O que é isso, professora? É justamente eu comparar a pessoa a um animal. Então, se vocês perceberem algumas obras, não é? Fizerem a leitura de algumas obras, vocês vão notar que cada personagem ali é tratado como se fosse um animal. Existe uma obra que talvez seja a obra mais conhecida do naturalismo, que é o Cortiço. Quando você faz a leitura dessa obra, é a obra inclusive destaque do naturalismo, você percebe que as mulheres, sobretudo, também os homens são tratados como se fossem animais mesmo. Olha, ela tem esse comportamento que parece de uma pomba, que parece não sei de quem. Então, nós vamos ter esse processo de zoomorfização. Em relação a essas duas escolas literárias, não é? O realismo, depois naturalismo, nós vamos ter outra que vai realmente se opor, assim, de forma demasiada, sobretudo ao romantismo e um pouco em relação ao naturalismo e ao realismo, que é o parnasianismo. Eu quero que vocês acompanhem o conceito agora comigo. Então, olha o que está dizendo aí. Parnasianismo é um movimento literário que advém da França e aparece no Brasil em 1882. O seu objetivo era o interesse pela cultura clássica, tendo como princípio, olha a palavra destacada aí, o belo na arte. Então, eu quero que vocês acompanhem o raciocínio aqui comigo. Lá no naturalismo, lá no realismo, eu vou ter essa crítica social em relação à realidade, não é? Quando chega o parnasianismo, eu vou ter realmente o oposto. Eu não quero saber dessas informações. Eu também vou ser objetivo, eu vou tratar ali na minha obra literária a arte como a arte. Eu não quero saber dessas questões sociais, desse contexto. Claro que o contexto histórico tem tudo a ver com a escola literária, mas eu não vou focar esses aspectos. Eu quero focar a arte pela arte. Então, por isso que eu vou o que aí, gente? Focar o belo, não é? Tanto que as escritas são bem pensadas, as métricas, as rimas, porque eu quero dizer, olha, a arte é bela porque a arte é bela. Se vocês perceberem aqui esse processo de construção, realmente é isso que dá a beleza
ao poema, no caso. Então, eu vou ter esse foco realmente no belo. Eu não quero saber dessas situações que o realismo apresenta, que o naturalismo apresenta. Eu quero realmente focar a arte pela arte, ok? Lembrando aí que um dos autores do parnasianismo, que é o autor talvez destaque, pelo menos é o que dizem, é Olavo Bilac, ele que vai se destacar em relação ao parnasianismo, ok? Gente, eu espero que você tenha entendido aí, na verdade, você que está do outro lado, eu espero que realmente você tenha entendido, e eu fico por aqui.